A gente tem ouvido falar muito das fake news nesses últimos dias, né? Fake news são aquelas notícias falsas que têm sido veiculadas por aí. Agora, com a proximidade das eleições, isso fica mais sensível. E, aliás, os irmãos chegaram a ver os ovos de plástico da China? Foi um fake news aí que passou por aí, né? Acho que a maioria deve ter visto aqui. Você vê como essas notícias correm, né? Aliás, como mensagens, né? Como esse tipo de notícia que é falsa, corre e circula no nosso meio, chega até nós hoje, inclusive por esses meios de comunicação que nós temos. O que nós queremos hoje à noite é trazer uma notícia não falsa, não fake, mas uma notícia verdadeira, uma notícia boa, uma notícia relevante e de alto impacto para a nossa vida. Nós estamos chamados aqui de a centralidade do Evangelho para o ministério da igreja. E essa notícia é a notícia do Evangelho. Quero convidar você a abrir ou acompanhar aqui na transparência 2 textos que nós usaremos como base para o que nós vamos falar hoje aqui. Marcos 1, 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15 diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 6, 15. Um pouco mais à frente. 16. Marcos 16, 15. Um pouco mais à frente, lá no final do Evangelho de Marcos, últimas palavras de Jesus. Jesus diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. 2 textos que a gente já conhece muito bem e fala sobre o Evangelho. E, na verdade, o que é esse Evangelho que Jesus pregava e que Ele também ordenou que nós assim o fizéssemos? Perceberam? Jesus deixou o exemplo lá. A palavra diz que Ele pregava o Evangelho. E por fim Ele diz: Ide por todo o mundo e pregai esse Evangelho. E o que quer dizer Evangelho? Sabemos? De cor salteado? Boas novas, boa notícia, coisa boa. Mas responder essa pergunta, de repente, pode ser um pouco mais complicado do que normalmente pensamos. Por quê? Nem tudo que está na Bíblia necessariamente pode ser considerado Evangelho, apesar de que toda a doutrina bíblica serve de base para o entendimento do Evangelho. No fundo, o Evangelho é uma mensagem que se encontra aqui, no meio dessas páginas. Começamos a perceber que existe uma mensagem essencial, uma verdade ali dentro, algo central para o qual toda a Escritura converge. Uma mensagem deixada pelo próprio Deus para nós, revelada. E esse é o Evangelho. O Evangelho é, portanto, essa boa mensagem, essa boa notícia. Uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. É disso que nós estamos falando aqui. Vamos entender melhor, então, o que é Evangelho. Entendendo melhor o que é Evangelho. A primeira consideração que eu quero fazer aqui é: o Evangelho é uma boa notícia, mas ele não é necessariamente um bom conselho. Há uma pequena diferença aí. O Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida, conselhos, um código de ética para a gente viver uma vida feliz. É o que muita gente tem feito por aí. Né? Você vem para a igreja para quê? Para encontrar como viver melhor, como ser feliz. A mensagem do Evangelho essencialmente não é isso. No fundo, isso é consequência deste Evangelho que nós pregamos e que Jesus deixou. Não vamos confundir as coisas, né? Isso tem sido um grande problema nos nossos dias. Não é algo que fazemos. O Evangelho não é algo que você vem aqui aprender como ter mais fé, ou algum ritual desse tipo, mas diz respeito a algo que já foi feito por nós. Evangelho é uma notícia boa e uma notícia que vale a pena ser anunciada. Ela tem a ver com a obra salvadora, redentora de Jesus.
O Evangelho é uma boa notícia, que anuncia que nós fomos resgatados e salvos. Resgatados de quê? De que perigo nós estamos salvos? Nós fomos salvos. Ricardo, do que você está falando? Para a gente entender o Evangelho, a gente precisa entender esse perigo. 1 Tessalonicenses 1,10 vai dizer assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amados, a palavra de Deus diz que nós fomos resgatados da ira vindoura no fim dos tempos. Essa ira do próprio Deus, porque nós deixamos de nos relacionar com Ele da forma como Ele deseja e como Ele merece. Romanos 1,18 também vai falar assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Mais um pouco à frente, em Romanos, no capítulo 1, verso 21 e 23, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incultando-se por sábios, se achando sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Começaram a fazer deuses parecidos com homens, animais. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Assim termina esse capítulo 1 de Romanos. O homem troca as coisas de posição, coloca outros deuses, cria outros deuses para si. Nossa mocidade está estudando sobre ídolos do coração. O homem fabrica, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, de coisas, de desejos que acabam tomando o lugar de Deus na nossa vida. E como consequência, a ira de Deus. Um Deus justo não pode permitir tal afronta. Amados, e essa separação, essa distância do Senhor nos traz algumas consequências, né? E olha só, porque a gente está separado de Deus, nós sentimos vergonha e medo. São consequências psicológicas. Lembra de Adão e Eva lá, quando o Senhor pergunta: onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Depois de eles terem pecado, o que eles estavam fazendo? Cozendo algumas roupas, algumas vestimentas, porque eles estavam com vergonha. Ah, o Senhor chamou, a gente estava aqui, nós nos escondemos porque nós tivemos medo. Amado, medo existe por causa do pecado. Era um sentimento que eles não tinham experimentado até então. Mas só depois que o pecado vem e estraga, começa a trazer essas consequências na mente do homem. E quanta gente hoje com síndrome do pânico e outras, o medo dominando a vida de muitos. Nós também temos consequências sociais, dificuldade de amar o próximo, transfere a culpa. Lembra lá do jardim? Adão, o que você fez? Ah não, comi essa fruta aqui, mas foi a Eva que me deu. Joga a culpa para outra. A Eva faz a mesma coisa, né? Foi a serpente que me enganou. E olha o relacionamento de marido e mulher aí já se deteriorando. Poxa vida, meu marido jogou a culpa em mim. Não se importou comigo. A gente transfere culpa. E por fim, a gente experimenta as consequências físicas. Nós experimentamos sofrimento, doenças e morte. Essa foi a consequência e é a consequência
do pecado nas nossas vidas. Tudo isso resultado da ira de Deus sobre o mundo. O mundo está desajustado. Nós temos culpa nisso. Eu e você. Nós precisamos, eu e você, ser resgatados. Em última análise, todos os problemas humanos são resultados dessa separação de Deus. O motivo de toda a infelicidade do homem é por não ter se reconciliado com Deus. A única coisa que nos salvará, portanto, é a restauração desse nosso relacionamento com Deus. O que nós precisamos, querido, não é nos livrarmos de Satanás, mas o que nós mais precisamos é nos relacionar com Deus, restabelecer este relacionamento quebrado. É só isso que nos salvará. 2 Coríntios 5, 18 a 20, vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E aqui eu preciso dar ênfase nisso, porque tudo provém de Deus. E quem que reconciliou? Não fomos nós que nos reconciliamos, mas o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo, seu Filho, e nos deu o ministério da reconciliação. E disse para a gente pregar o quê? Este evangelho da reconciliação. Essa é a mensagem que nós estamos falando aqui. Essa é a essência do que encontramos nesse conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia ou de cânon. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Crentes em Jesus, pregar o Evangelho é mostrar essa verdade, essa salvação, essa possibilidade de nós nos reconciliarmos com Deus Criador, através somente da pessoa do seu Filho Jesus. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Porque se não for assim, assim não for, a perdição, o inferno, é o que nos espera. Lá onde haverá choro, ranger de dentes, ira do Senhor, eternamente. Mas ainda, o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Tornar-se cristão vai dizer respeito, então, a uma mudança de condição. 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida. Não é um negócio que a gente vai e volta ou muda de condição, mas uma vez regenerados, salvos por Jesus, passamos da morte para a vida. No verso 16 ainda de 1 João 3, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí esse ensino se estende. Percebe que o amar os irmãos é algo que vem somente quando nós conseguimos restaurar nosso relacionamento com o Senhor. O Dr. Lloyd Jones escreveu: as pessoas que acham que têm que ser boas o bastante para serem cristãs, elas ainda acham que têm que ser boas o bastante para serem cristãs. Isso pode até parecer um pouco de modéstia, mas é uma mentira de Satanás, uma mentira do diabo, uma negação da fé. Você nunca vai ser bom o bastante. Ninguém jamais foi bom o bastante, a não ser Jesus. A essência da salvação cristã é afirmar que Jesus, esse Jesus que nós pregamos, que cantamos aqui, testemunhamos, é bom o bastante e que eu estou nele. Quando cremos, nós descansamos na obra de Jesus. Isso transforma o nosso relacionamento com Deus, pois a nossa culpa foi justificada, o nosso pecado remido e a nossa dívida paga.
O Evangelho, assim, ele não vai ser mais, ele não é simplesmente um programa de reabilitação de Deus para o mundo perdido, mas é uma notícia de uma obra substitutiva, vicária, de Jesus em nosso lugar, perante o próprio Deus, totalmente consumada, para que nós pudéssemos reconciliar, termos essa reconciliação, novamente, esse relacionamento com o Senhor. O futuro nos pertence, por causa desta obra consumada em Cristo, que Cristo realizou no passado. J. Parker também vai escrever assim: o Evangelho apresenta soluções para estes problemas de sofrimento e injustiça. O Evangelho tem resposta para tudo. Mas ele faz, primeiro, resolvendo o mais profundo de todos os problemas humanos, o problema do relacionamento do homem com o seu Criador. Não adianta procurar solução para os problemas, enquanto nós não resolvermos, enquanto essa restauração, esse relacionamento não for restaurado, não formos reconciliados com o Senhor. Amados, apresentando essa boa notícia do Evangelho, então, é importante a gente prestar atenção, e um cuidado, um alerta, é para não moldarmos o nosso pensamento de acordo com este mundo, com a nossa cultura, onde o objetivo da religião, e a gente tem visto por aí, é oferecer rituais, simpatias até, que satisfaçam as necessidades espirituais e individuais de libertação de culpa e de escravidão. Então, você vai lá, participa de alguma coisa, de algum evento, faz uma determinada ação, enfim, dá uma determinada oferta, e parece que isso é que te reconcilia com Deus. É o que a gente tem visto e tem sido vendido, oferecido na nossa sociedade, principalmente ocidental nesses dias. E que para isso depende somente da nossa dedicação em fazer certas coisas, do nosso desejo de querer melhorar, de querer sucesso, de querer ser transformado. Amados, isso aqui não está na palavra, isso não é Evangelho, isso não é essa notícia, isso não é essa boa notícia. Aliás, isso é o fake news, isso é uma notícia falsa, ela é enganadora. É disso que nós estamos falando aqui. A igreja precisa se aperceber, tem que se aperceber disso, e assim nós vamos crescer na fé e no amor. São coisas boas, tudo isso é coisa boa, mas não são essenciais. Nós somos salvos pela fé. Somente pela obra de Jesus temos nosso relacionamento com Deus restaurado. Amém? As verdades do Evangelho. Quero apresentar as verdades do Evangelho de 4 maneiras aqui, uma forma de um roteiro de 4 perguntas e respostas, bem simples, mas para que a gente guarde isso na nossa mente, no nosso coração, e mais ainda, na nossa comunicação, que a gente use isso na nossa comunicação. A primeira pergunta é bem simples e todos fazem: de onde viemos? E a resposta que o crente, que o cristão tem é de Deus. Deus criou todas as coisas. As minhas filhas aprendem na escola aspectos do evolucionismo, e tem que saber porque no vestibular vai cair esse negócio. E quando a gente fala de criacionismo, isso aí não está muito no contexto do nosso ensino, do nosso programa de ensino brasileiro. De onde viemos? Viemos de Deus. Esse mundo não é um acidente, mas ele é uma criação do Deus único. Ele não saiu num Big Bang, mas Deus montou, criou todas as coisas. Deus criou inclusive a gente. E por que ele fez isso? Embora Deus, olha só que interessante, por que Deus tinha que criar a gente assim? Por que Deus quis criar um mundo e colocar um monte de gente nesse mundo, como a gente? Embora Deus seja único no ser de Deus, existem 3 pessoas, lembram? Pai, Filho, Espírito Santo, que são todas igualmente Deus. Essas 3 pessoas se amam, se adoram, se servem, se apreciam desde a eternidade. Se Deus
Deus não precisa de nada, não precisava criar nada, né? Não precisava criar ninguém que o adorasse. E se ele fosse unipessoal, ou seja, somente uma pessoa, talvez aí sim, talvez ele não conhecesse amor antes de criar alguém para amá-lo, mas ele já conhecia. Deus é amor. Isso já havia na Trindade. Nós fomos criados por um Deus triuno, queridos. Não porque Deus precisasse de seres que o amassem ou que o servissem, porque ele já tinha essas coisas. Mas Deus nos criou para compartilhar o seu amor, comunhão e serviço. Deus nos criou para compartilhar o que Ele é, seu amor, comunhão, estamos juntos aqui, essa comunhão gostosa, e serviço, culto, adoração, estamos prestando aqui. João 17, 20 a 21, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus nos criou para compartilhar da sua alegria, do seu amor. Nós somos chamados para adorar, para conhecer, para servir a Ele e ao próximo, e não a nós mesmos. Nós somos chamados para adorar a Deus, servir ao próximo. Esse é o objetivo, esse é o plano da criação. É para isso que nós fomos criados. Deus existe, cuida e cuida da sua criação. De onde viemos? De Deus. Essa verdade precisa estar na nossa comunicação quando falarmos, quando quisermos transmitir o Evangelho. É parte essencial dessa mensagem que nós chamada Evangelho. Agora, por que as coisas deram tão erradas? A resposta a gente sabe. Um negócio chamado pecado, uma doença. A raça humana inteira afastou-se de Deus. Ela se rebelou contra a sua autoridade. Em vez de viver para Deus, amando o nosso próximo, como Deus tinha assim imaginado e projetado, nós vivemos centrados agora em nós mesmos. Assim, a nossa comunhão com Deus foi rompida e os outros relacionamentos também sofreram. É por isso que tem briga, guerra, contendas e discussões no mundo. Por isso que a gente não se entende às vezes, ou muitas vezes. Famílias, divisões. O resultado foi uma decadência espiritual, psicológica, social, física. A gente viu isso agora há pouco. O mundo acaba agora sob o poder do pecado. O pecado tira esse controle da nossa vida. Nós tentamos manter controle vivendo por outras coisas: dinheiro, carreira, família, reconhecimento, romance, sexo, poder, conforto, causas sociais. Percebe? Colocando outras coisas que não são ruins em si, mas no lugar de Deus, no lugar do que é mais importante. O resultado é sempre perda de controle. Essa perda de controle a gente chama de escravidão. O pecado é algo que te escraviza, porque você não tem mais controle. Somos dominados pelo objetivo pelo qual vivemos, que agora já não é mais o Senhor. E uma outra consequência do pecado, queridos, é a condenação. Não apenas sofremos por causa do pecado, mas nós somos culpados, a despeito de todo o bem que a gente tenta fazer para compensá-lo. Você pode tentar ser o melhor cristão, não vai compensar a sua culpa pelo pecado. Nós temos uma dívida que precisa ser paga, e essa é a mensagem deste Evangelho. Existe uma dívida a ser paga, para que restauremos a comunhão com Deus e nos livremos da ira vindoura do Senhor. E o que restaurará isso? O que vem restaurar? A resposta é o que nós temos cantado aqui, né? Que as crianças cantaram também. A resposta é Cristo. Jesus restaura as coisas primeiramente por intermédio da sua encarnação. Deus fez mais do que nos dar informações de como
como seria a nossa salvação, esse ministério da reconciliação, mas ele veio, ele mesmo, ele próprio se coloca na nossa história para nos salvar. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória de Deus, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. É Deus olhando para o mundo que havia criado, vendo a nossa perdição e a nossa incapacidade de nos reconciliarmos. Deus tem compaixão, teve compaixão, misericórdia de nós e colocou-se a si mesmo nessa história. Também Jesus nos restaura por meio da substituição. Lembra disso? A gente não poderia pagar esse preço. Um Deus justo não poderia deixar o pecado de lado. É preciso uma compensação. Sentir só pena não seria o suficiente. A gente também não admitiria, né? Um juiz que desse uma liberdade a um assassino, só porque ele vem lá, diz arrependido, ele fala assim, então você não precisa cumprir pena, não, eu já acredito em você. A mesma coisa é o nosso Deus. Alguém precisou pagar, gente. Né? A gente acha às vezes que o fato de estar emocionado e arrependido resolve o problema do nosso relacionamento com Deus. Deus é esse justo juiz, assim como um juiz que nós temos aqui os juízes que temos aqui na terra. Jesus foi o único, então, porque viveu de modo perfeito, o único ser humano que conseguiu isso e que recebeu no nosso lugar a condenação, a cruz e o castigo que nós merecíamos. É por isso que nós somos perdoados. É por isso que nós temos perdão de Deus, graça de Deus. Ele sofreu. Essa é a mensagem desse evangelho. Alguém pagou com a própria vida, com sangue, como está escrito aqui em todo o Velho Testamento. Nossa salvação não depende de escaparmos desse mundo, mas da renovação, restauração do mundo físico, bem como da redenção da nossa alma e do nosso corpo, porque Jesus, no final, Ele vai voltar e vai nos levar com Ele, e nós ressuscitaremos, como Ele ressuscitou, neste corpo, para vivermos na cidade santa, na Jerusalém celeste, junto com Ele. É essa a mensagem. Ninguém vai ficar voando no céu não, tá, gente? No meio daquelas nuvens que parecem algodãozinho, esquece essa ideia. É novo céu, é nova terra, é um corpo incorruptível, ressurreto, vivendo na glória, eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a mensagem que esquenta o nosso coração. Como posso ser restaurado? A resposta é pela fé. Guarda essas 4 palavras aí: Deus, pecado, Cristo, fé. Pela fé nossos pecados são perdoados e podemos ter a certeza de que nós viveremos com Deus para sempre e que um dia ressuscitaremos da morte, como aconteceu com Jesus. A boa notícia é que em Jesus não há mais condenação. Romanos 8:1 vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é uma questão de esforço pessoal, mas de ter fé em Jesus. Ter fé em Jesus significa deixar de confiar em si mesmo, passar a confiar em Jesus, descansar nele. Não somos salvos pela qualidade da nossa fé, assim, aquela questão da intensidade do nosso arrependimento, muito menos pela quantidade da nossa fé. Nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. É o objeto da nossa fé que nos salva. É essa entrega e confiança a Deus, nos braços dele. Isso eu quero dizer o seguinte: você imagina 2 pessoas embarcando num avião e uma delas tem um medo danado, assim, ela não confia no piloto, né? E vai e passa o voo todo com medo. A outra confia, já sabe, né? Como acontecem as coisas, vai e pega o mesmo voo. O voo chega em segurança ao destino e as 2 fizeram um voo seguro. Perceba, queridos, eu quero dizer aqui o seguinte, que não foi a quantidade de fé de cada um que levou eles ao destino de uma forma segura, mas foi o objeto da fé, foi o piloto e o avião. O que leva a gente para o destino seguro é o objeto da nossa
Fé é a obra redentora consumada de Jesus naquela cruz, e é nisso que nós cremos, e é nisso que nós temos que crer, porque senão você vai ficar com aquela neura do tipo, eu estou achando que eu estou com pouca fé hoje, não tem assim? Eu acho que eu precisava acreditar mais. E tem gente vendendo isso, né? Fala assim, porque você não recebeu determinada bênção, por quê? Você não teve fé. Fake news. De novo, notícia falsa. Creia na verdade, busque a verdade é o Evangelho. É essa palavra, é isso que nós temos que proclamar nesse mundo, que esclarecer esse mundo. Entregamos nossas vidas totalmente a Jesus, porque Ele se entregou totalmente a nós. Apocalipse 3:20, maravilha de texto. Eis que estou à porta e bato. Jesus falando, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse abrir a porta, na verdade, nada mais é do que deixar Jesus entrar. É aceitar, é crer neste Evangelho, nesta notícia, nesta verdade. Por fim, aplicando o Evangelho. Como é que a gente aplica essa verdade, essa notícia? É o Evangelho que traz unidade a tudo o que realizamos. É a mensagem da salvação que temos de mais precioso em toda a Bíblia. É a pregação deste Evangelho. É pela pregação deste Evangelho que as pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. É ela que expõe os segredos e as angústias do coração pecador e nos dá uma percepção mais clara da realidade, da presença, do poder de Deus, do que Deus pode fazer na nossa vida, de como Deus pode mudar a minha e a sua realidade. 1 Coríntios 14:25 diz assim, Paulo diz assim, tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Quando nós abrimos o coração e apresentamos esses segredos, essas culpas, essas mágoas, essas amarguras e tudo aquilo que a gente traz, talvez, de um passado, da história da nossa vida, aos pés de Jesus, somos enchidos de paz, testemunhamos de que Deus está no meio de nós, somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. Amados, aqui quero aplicar isso tudo que a gente está falando. Jesus não mandou, presta atenção, não mandou que a sua igreja pregasse comunhão entre os irmãos. Não é essa a nossa mensagem principal. Ela é importante, mas ela não é a mensagem principal. Jesus não mandou que a igreja pregasse a solução dos problemas, as curas. Vem para a igreja que você vai ter sua vida restaurada, renovada, seus problemas resolvidos, sua casa própria, seu carro novo. Não. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou que a igreja pregasse realização e felicidade pessoal. Vem aqui que você vai se encontrar e ser completo. Jesus nem mandou que a gente convidasse as pessoas para a igreja, né? Às vezes a gente acha que evangelizar também é chamar para vir para a igreja. Jesus mandou o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa notícia que eu acabei de dar para vocês, vocês já sabem. Todas essas coisas sempre foram resultado da pregação do verdadeiro Evangelho. A felicidade, bem-aventurados, né? A cura, a solução dos problemas, elas vêm como consequência da pregação do verdadeiro e genuíno Evangelho. Jesus pregou o Evangelho, a boa notícia da salvação, e deixou a ordem para que fizéssemos o mesmo. Queridos, isso deveria estar na nossa comunicação do dia a dia, na forma como nós interagimos com a pessoa nas nossas conversas. E aqui que eu quero chamar a atenção a começar de mim aqui, né? O quanto nós temos colocado estes elementos que nós vimos agora há pouco. Deus, vamos comigo?
pecado, Cristo e fé. Vou botar aqui mais um. Isso. O quanto nós temos falado disso. O quanto isso tem sido parte da nossa comunicação. Essa notícia precisa estar presente, queridos, na comunicação com crentes e com não crentes. Essa notícia precisa estar presente nas nossas redes sociais. Facebook, WhatsApp, você conhece todas elas, né? Instagram, Snapchat, LinkedIn, um monte de nome aí. Mas o que a gente tem lá? O que a gente encontra lá? O ovo chinês, de plástico chinês, né? Cadê a notícia do Evangelho? A notícia que salva, a notícia que faz diferença, a notícia que leva para o céu, amado. A notícia que transforma a vida, que tira a gente do lamaçal do pecado e traz para os braços de Jesus. Jesus mandou: ide, pregai o Evangelho. É falar disso, falar de Deus, de quem Ele é, do poder dEle, que Ele é o Criador. É falar do pecado que estragou essa nossa relação com o Senhor. E que por isso nós precisamos resolver esse problema. Por isso nós temos todo sofrimento. Por isso o mundo passa pelas arguras e dificuldades que temos. Mas que Jesus é a solução, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o Filho de Deus que veio no nosso lugar para cumprir a justiça desse Deus. E pela fé nós recebemos e aceitamos. E por essa fé nós somos salvos e podemos andar com Ele. Uma novidade de vida, nova criatura, uma nova condição. Essa palavra precisa estar presente nos nossos púlpitos. Essa palavra precisa estar presente nos nossos cânticos de louvor. Presta atenção, amados do louvor também. Misturem mais Evangelho nos cânticos. É isso que comunica. A gente estava falando com os adolescentes agora há pouco, antes de subir aqui. É a palavra de Deus que vocês vão comunicar. Então presta atenção no que vocês estão falando através da música. E que veículo poderoso é a música. Porque depois a gente fica cantando aquilo na cabeça, não fica? Né? A gente vai embora. Essa palavra aqui você não vai lembrar, você não vai decorar, mas a música você lembra e decora. É lá que tem que estar a mensagem do Evangelho. E a razão, o que Jesus fez, porções dessa boa notícia. Nas programações das sociedades internas, aquilo que a gente tem feito, programado nos projetos da nossa igreja. Gente, como eu disse, Jesus não chamou aqui para a comunhão, mas chamou para a pregação do Evangelho. Então coloque Evangelho, coloque a mensagem em qualquer atividade que nós formos fazer. Porque é através dessa palavra que o Senhor age. Muito mais. E foi assim que Deus instituiu. Nas nossas reuniões de oração, estudos bíblicos e tudo mais. Romanos 1, 16 e 17. Eu concluo aqui. Essa palavra diz o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus. Essa palavra é poderosa. Aliás, nós estamos aqui, não é verdade? Porque esse Evangelho, essa notícia chegou na nossa vida de alguma maneira e nós decidimos um dia aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal da nossa vida.